Pela saúde ou pela estética, eliminar a gordura abdominal é o desejo de muitas pessoas. Você de casa quer colocar o projeto Verão em prática e não sabe por onde começar? Problema resolvido. Agora a gente vai aprender algumas dicas para nos ajudar a eliminar a indesejável barriguinha. E quem nos ajuda é a nutricionista Elisa Joslin. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda ao Santa Receita. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Feliz ano novo. Obrigado, viu? Eu tô aqui só admirando aqui. Admirando? Só admirando aqui, Viane. Barriguinha. Barriguinha é uma coisa que todo mundo tem. E às vezes tem gente que, por mais magrinho, né, que seja, né, tem às vezes uma barriguinha. Por que vem? Por que a gente tem a barriguinha? Quais são os motivos, as causas das barriguinhas? O acúmulo abdominal, ele é principalmente, eu falo que a gente adquire na cozinha, na comida mesmo. Alimentos errados, principalmente com alto índice glicêmico. E aí vai acumulando e é a gordura mais perigosa, né? Porque o acúmulo da gordura abdominal é onde estão todos os órgãos e é onde pode aparecer várias doenças, diversas doenças causadas principalmente por esse acúmulo na gordura abdominal. Existem alguns medicamentos que também fazem isso com a gente, de deixar a barriguinha mais inflamada, mais cheia, e aí a gente tem que, de repente, fazer, sei lá, mais hidratação, alguma coisa assim, ou não? Medicamentos? Não. Focado principalmente é o que a gente consome de alimento. É o alimento que vai estar causando isso, não é a medicação, não. Então é o que a gente come. É o que a gente come. Viane, exatamente. É a qualidade que a gente come. Exatamente. Então a gente pode partir para onde? Vamos perguntar primeiro onde dá a barriguinha, depois a gente pergunta onde tira. Vamos ver primeiro aqui. Aqui, com certeza, esse lado aqui da barriguinha. Eu acho que esse lado aí, né, porque ela falou alto índice glicêmico, então os exemplos dos alimentos que a gente come, de repente, dia a dia, o que a gente tem que ficar atento? Eu falo que o ideal é que a gente comece pelo básico. O que é o básico? Comer comida de verdade, é uma comida limpa. Porque geralmente quando a pessoa quer emagrecer, a primeira coisa que ela pensa é: o que eu posso comprar de produtos prontos e industrializados para facilitar a minha rotina? E o ideal é ela pensar no seguinte: eu vou à feira, vou comprar ali frutas, verduras, legumes, vou ao açougue comprar carne. Então, assim, primeira coisa é fazer uma comida limpa, a comida de verdade que a gente fala. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que a gente sempre costuma falar é, claro, se hidratar bem, é dormir bem, né? Porém, a gente sabe-se que quando a pessoa quer emagrecer, ela acha que eu vou precisar passar fome para emagrecer, eu vou parar de comer e agora o que eu faço? E na verdade não é bem assim, a gente precisa saber o que comer. Então, por isso que eu trouxe aqui na mesa alimentos que têm alta densidade calórica e que têm a baixa densidade calórica. Então, você precisa comer alimentos com baixa densidade calórica, que vai te trazer bastante saciedade e você vai conseguir seguir o plano alimentar, né? Seguir sua dieta por muito tempo e atingir os seus objetivos, que esse é o principal. Você não precisa passar fome, você só precisa comer os alimentos corretos para você poder emagrecer, entrando em déficit calórico. Você come um lanche desse aqui, daqui 40 minutos você está com uma fome danada, doutora. Por que isso acontece? Então, porque esses alimentos, ele tem bastante quantidade de carboidrato. O carboidrato, ele faz com que você eleve o pico de insulina e ele cai rapidamente, né? Então, aqui também tem bastante gorduras, né? Tem aqui a fritura, que é a batata frita. E, geralmente, as pessoas quando comem hambúrguer, eles pedem lá com tudo que tem direito, né? Vai ovo, vai queijo, vai bacon. E aí, a quantidade de calorias cada vez mais vai aumentando. Aí fala assim: nossa, mas eu passei o dia inteiro, só comi um hambúrguer, por que eu não emagreço, né? Porque a gente também tem que entender a parte de metabolização dentro do nosso organismo, né? A forma com que os alimentos, eles são metabolizados. Nosso corpo, ele não dá conta de metabolizar tudo ao mesmo tempo. Então, a gente precisa consumir alimentos que tenham baixa densidade calórica e controlar os níveis de insulina no nosso corpo. Isso é fundamental. Por isso que a gente sempre ensina os pacientes o quê? A consumir alimentos, a ordem que você vai consumir também altera, acreditem. Então, pensa que você faz 2 pratos de comida igual, tá? Num prato você vai ter ali a salada, arroz, feijão, a proteína e no outro também. Só que você começa comendo primeiro o arroz, que tem alto índice glicêmico, você já vai ter uma elevação da sua glicemia. Se você começa primeiro pela salada e pelas proteínas, os níveis de insulina, eles vão ficar mais equilibrados e a forma de você metabolizar é diferente e acontece que você consegue emagrecer melhor só mudando a ordem que você consome os alimentos. Isso é muito importante, eu sempre fixo isso. É importante a gente sempre fazer um prato de salada à parte do nosso prato
principal, ideal. teoricamente. Esse é o ideal? É o ideal. Não colocar tudo junto, talvez. Porque o ideal é você consumi-lo primeiro, né? Se você quiser colocar junto, não tem problema. Mas você consome primeiro ele, que são ricos em fibras, né? E vai dar mais saciedade também. Porque as pessoas, elas têm a preguiça de ir na cozinha, de higienizar. Ou olha e fala assim, tem, mas eu não tô afim, né? E aí começa a ter outras consequências. Além da barriguinha, o intestino não funciona direito, né? Que deixa as pessoas muito incomodadas. Aí começa a buscar medicamentos. Então, a estratégia é a gente fazer o básico ali bem feito, que vai ter excelentes resultados. É como se ele também tivesse, esses alimentos estivessem limpando o nosso intestino para outra coisa chegar, né? Exatamente. O intestino inflamado, você não consegue absorver as vitaminas, né? E o nosso corpo, ele precisa de vitamina para ter um bom funcionamento. Boa. Como que a gente pode começar o nosso dia? O que a gente poderia ingerir para perder a barriguinha? Você aí que tá com a barriguinha, tá se achando inchadinha. O que a gente café da podia manhã? começar? Um café da manhã. Tá. O café da manhã, vamos lá. Primeiro, como eu falei para vocês, nunca começar por alimentos ricos em glicemia, né? Então, por exemplo, frutas deixa como sobremesa. Eu sempre peço para os pacientes a fruta deixar como sobremesa e sempre acrescentar ali uma semente de chia, uma aveia, um pouco de fibra ali junto. Então, começa primeiro pelo quê? Pode ser por ovos mexidos, pode ser por queijos, né? Pode ser um iogurte também. E depois você vai para a fruta como sobremesa. É um café da manhã aí rico em vitaminas, rico em proteínas, né? A gente tem que equilibrar os macronutrientes e os micronutrientes também. Boa. Cafezinho pode? Cafezinho sem açúcar. Café sem açúcar pode sem problema nenhum, não tem caloria, nada. Não tem caloria, né? A única questão dele é a quantidade. Que é muita, eu gosto muita. Eu também gosto Balde. muito. Ele é bom. Ele é gostoso, né? Ele deixa a gente com mais energia, ele tem seus benefícios, mas em excesso ele pode prejudicar o sono, principalmente para quem tem problemas, para quem tem problemas de atenção, né? Atrapalha também muito. Então, tem que maneirar. Segurada. Depois, onde podemos ir? Lanchinhos intermediários. Eu gosto sempre de ensinar o seguinte: vamos consumir alimentos, nunca somente o carboidrato. Então, vou comer uma frutinha aqui sozinho, independente. Não, vamos acrescentar aí ou uma boa fonte de proteína ou de gordura junto. Então, pode ser um iogurte com frutas, ou pode ser também umas castanhas, uma granola com sementes junto com a fruta. A própria fruta, se for um abacate com banana, perfeito, porque o abacate é uma fruta rica em gordura, com a banana que tem o açúcar, certo? O carboidrato. Então, lanchinhos assim leves, práticos. Almoço. Então, é o básico mesmo. As saladas, verduras, nunca esquecer da proteína. Uma coisa muito importante, proteínas, nunca vá nos embutidos. Embutidos não são bem-vindos, né? Então, o frango, é o peixe, é a carne, preparos grelhados, assados, refogados. Começando pela salada sempre. Sempre. Né? Uma dica também super simples que ajuda no processo de emagrecimento é você consumir vinagre de maçã diluído num copo d'água 10 minutinhos antes da refeição. Já vai diminuir também o índice glicêmico. Então, é super simples. Não gosto de diluir. Então, tempera a sua salada. Começa por ela temperada com vinagre. Tá tudo bem também. São dicas simples, mas que a gente sente resultados, né? Líquidos, né? Tem muita gente que tem dúvida. Posso ingerir líquido durante a refeição? Durante a refeição eu não recomendo. Por que eu não recomendo? Porque pode atrapalhar a digestão. A gente está produzindo ali diversas enzimas que vai fazer degradação, mas eu recomendo que consuma 15 minutos antes um copo de água sim. Justamente porque tem muita gente que esquece de se hidratar e aí vai almoçar achando que está com uma fome enorme. Na verdade, o corpo está precisando se hidratar. Então, consome um copo d'água, espera ali uns 15, 20 minutos. E aí você vai fazer a sua refeição, que você vai comer somente o necessário mesmo, a fome que você estiver sentindo. Não era tanta fome, era sede. Era sede. Né? Isso acontece, Isso Acontece né? muito. Você tá com a barriga vazia ali, não tomou uma água, nada. Faz todo sentido. Exatamente. À tarde. À tarde é o momento em que a maioria das pessoas sente aquela fome de leão, mas muito por Bolinho quê? de cenoura com chocolate. É uma delícia, né? Mas você sabe por que vem essa fome, principalmente? Tem muita gente que acorda e fala assim, eu não sinto muita fome de manhã, ou eu quero fazer dieta, consegue segurar ali ao longo do dia, vai restringindo. Chega no final do dia, é igual um tanque, você não abasteceu ele, não deu energia, no final do dia ele está desesperado querendo que você reponha, né? Então, é muito importante você caprichar no café da manhã, fazer um café da manhã bom. Depois você faz um almoço também reforçado que você vai muito mais tranquilo para o lanche da tarde, para o café da tarde, sem aquela fome exagerada. E aí a gente volta novamente para aqueles alimentos. Olha, aqui é um alimento super legal para um lanchinho da tarde. Legal. Pode ser Você pode fazer um sanduíche natural. Oi? Poderia ser um jantar? Poderia também. Sim. Se tiver ali
boas fontes de proteína, carboidratos, fibras, excelente, pode ser sim, tá? Então, um lanchinho da tarde, ele pode ser em formas de sanduíche natural, que você pode colocar ali ou atum ou frango desfiado, né, o que você quiser. Você pode também fazer o iogurte, para quem não comeu ali de manhã, não sei de muita fome, pode jogar para tarde, colocar algumas frutas, uma semente de chia, uma fibra, também vai ser muito bem-vindo. E aí, à noite, tem gente que gosta de jantar e tem gente que não gosta de jantar, né? Então, para aqueles que gostam de jantar, é bem-vindo aí nesse calor, prato de salada com grelhado, não tenha medo de comer carboidrato à noite, né? Mas claro, não exagerar, a quantidade ela vai ditar muito a regra. E para quem gosta de lanches práticos e rápidos também, dá para fazer com pão, com rapidez também, é uma alternativa, mas nunca negligenciar e não esquecer de boas fontes de proteína, principalmente. E meia-noite? Meia-noite tá dormindo. Não, até meia-noite você acorda porque a O bebê quer ideal é- mamar, né? Você tem que descer, a escada, fazer uma mamadeira, você dá aquela passada na geladeira. Aí você fecha o olho. Aí você fala assim, eu vou passar na geladeira. É O sede. que a gente pode fazer assim? É um chá, Chá. uma água? Eu recomendo fortemente um Não é chá. uma colherada de um bolo ali, não. não Imagina o que você está fazendo pro seu corpo. Eu- De é jeito coisa nenhum. ruim, né? Nossa, aí a gordurinha abdominal vem e fala, por que ela tá Que aparecendo? delícia, né? Ela Ela adora, tá a lembrando, gordurinha adora. ela tá elas lembrando lá da gostam. noite. Boa. Perguntinha pra você, Isabel Santos. Boa tarde. Qual a opção para os veganos? Ah, boa, Isabel. Ah, obrigado, excelente viu? pergunta. Então, os veganos, eles vão obter, por exemplo, fonte de proteína, principalmente das leguminosas, que é o feijão, a lentilha, ervilha, o grão de bico. Tem também queijos veganos, né? O tofu, por exemplo. Então, a dieta vai ser basicamente, a substituição vai ser isso. Então, na hora de fazer o prato do almoço, não vai colocar a carne, né? O peixe, o frango, né? Se for vegano, nem ovos consome. Então vai ser leguminosas mesmo. Então um arroz com lentilha, por exemplo, uma salada de grão de bico, A com soja você vinagrete. indica? Sim. Soja também Sim, é proteína, tudo né? bem, é proteína. A soja também pode ser uma boa fonte. De lanchinhos, no demais, a gente consegue manter a mesma estratégia. Seria né? mais a proteína animal ali que não consome, né? E aí o leite, né? Para quem não consome o leite de vaca, aí você substitui por leite vegetal, que na verdade eu prefiro, eu adoto. Um leite de castanha, de amêndoas, de fácil de coco. fazer também, se você É quiser, super né? simples de fazer também, exatamente. Doutora, tem alguma medida? Porque eu lembro que quando eu era mais nova, tinha essa coisa das mulheres ter uma certa medida, né, de cintura e os homens outra. Isso ainda existe? É necessário a gente ter essa atenção para saber se de repente a barriguinha tá avançando demais? A relação cintura-quadril que você fala, né? Sim. No consultório, eu gosto de usar muito a bioimpedância, né? Pra gente poder tá avaliando, na verdade, toda a composição corporal e ali vai ditar onde está o maior acúmulo. Se é realmente só na barriga, se é mulher principalmente no quadril e nas coxas, né? Que acumula bastante nos braços. Então, o ideal é que faça ou uma bioimpedância ou uma aferição com adipômetro, que vai tirar as pregas e aí saber onde tem um acúmulo maior. Mas sim, a relação cintura-quadril, ela dita muito o risco cardiovascular. Então é muito importante a gente manter níveis reduzidos de cintura. Boa, boa. Muito legal. Você de casa Boa. aproveita para seguir a doutora, ela faz várias receitas lá, então você pode aprender receitas novas também. @ElisaJoslin Nutri, tá aparecendo tudo para você juntinho. O telefone é o 12 99604 6796. Obrigada, seja Eu que bem-vinda agradeço. sempre. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada. Obrigado, mesmo, Obrigada. Obrigado de verdade.